E nós estamos de volta na sabatina com o candidato Paulo Búfalo do PSOL ao governo do estado de São Paulo. Este segundo bloco será de questões comuns a todos os candidatos. Você acompanha essa sabatina pela difusora ao vivo, pela internet no www.gcn.net.br e também na TV Bem, canal 10 da NET, a partir das 10 horas da noite. Correia Neves Júnior. Candidato, o senhor é professor de escola pública e um dos críticos da progressão continuada no estado. Há mais de uma década é o sistema vigente nas escolas paulistas. Se eleito, o senhor pretende reavaliar o sistema de ensino? Vai mudar e vai mudar para quê? Bom, sem dúvida, Correia, eu só quero voltar à minha questão do final do primeiro bloco e comentar que tenho feito debate com 6 candidatos que a lei permite que estejam nos debates. Esses partidos, eles compõem uma base de sustentação dos demais, os partidos dos demais candidatos, o PV, o PSB e o PP, em São Paulo compõem uma base de sustentação do PSDB. Em nível nacional, compõe uma base de sustentação do PT. Ao mesmo tempo, PT e PSDB nas últimas eleições fizeram coligações em 1000 cidades. Então, isso significa que é uma miscelânea, um verdadeiro balaio de gato. Isso nos diferencia dos demais. Em relação a essa questão da educação, para nós todo mundo está dizendo que a prioridade é a educação. Eu que sou professor de escola pública, quero comentar a progressão continuada, porque lamentavelmente se apropriaram de um conceito lá do Paulo Freire para poder aprovar e colocar em vigor no estado de São Paulo a aprovação automática. E a aprovação automática, ela visa o quê? Reduzir aquilo que para eles é custo. Porque empurrar o aluno para frente significa impedir, por exemplo, que esse aluno tivesse uma repetência e, portanto, ficasse mais um ano gerando isso que eles acham custo. Como nós achamos que educação é investimento, eu tenho a dizer o seguinte, que nós vamos superar e vamos eliminar a aprovação automática. Agora, com base no conceito do Paulo Freire, nós queremos voltar a um método pedagógico que permita avaliação contínua. Por isso, nós precisamos de professor bem pago, professor com capacitação continuada, com carreira e, mais que isso, salas que não estejam superlotadas. Mas o senhor, como especialista em educação, acredita que a prova ainda é um método de avaliação necessário e que a reprovação para aquele que não aprendeu é a alternativa possível? É alternativa possível. Porém, a prova ela não pode ser o mediador do sucesso e insucesso, porque isso expulsa alunos da escola também. Nós precisamos de um método pedagógico de avaliação contínua, por isso progressão continuada. Agora, não é o conceito de Paulo Freire que foi implementado aqui. É um outro conceito e nós precisamos superar isso. Qual que é a proposta, então, que o senhor apresenta? A proposta é que nós tenhamos um método pedagógico com um número de alunos suficientes para que o professor vá avaliando, vá construindo conhecimentos a partir da realidade dos alunos e que permita ele sendo avaliado progressivamente no seu desempenho. Evidente que se chegar ao final desse processo, esse aluno não tem condição de ir para uma série seguinte, a escola, inclusive, precisa estar preparado com um método pedagógico para acolher esse aluno. Em Franca, há poucos anos atrás, há 3 anos atrás, a gente denunciou a história de TJB, um garoto que chegava aos 14 anos, completamente analfabeto, sem conseguir ler, nem escrever, nem se expressar. Como é que barra esse tipo de coisa num sistema onde há um estímulo a que as pessoas sejam aprovadas? Então, veja só. Sem provas, né? Quer dizer, o senhor vai chegar no fim do ano e aí haveria um conselho, os professores avaliariam isso e diriam, olha, TJB não pode seguir, é assim? Não pode seguir. E há um método pedagógico que possa acolher esse aluno e que possa supri-lo daquilo que ele necessita para poder progredir, não só na educação, mas também na sua vida. Então essa que é a ideia. É um outro método pedagógico. É um método, de fato, Paulo Freire, de se aplicar. Mas, como o senhor mesmo disse, a questão é muito relevante, só para a gente entender. Pois não. Porque hoje o princípio é o seguinte, em tese é feito isso, quer dizer, em tese o aluno segue para o próximo ano e deveria ter suprido as suas deficiências que ele trouxe. Mas isso não acontece. O senhor propõe que aconteça o contrário, ele fica retido até suprir as deficiências, é isso? Não, se necessário, sim. Por quê? Porque, na verdade, esse é um divisor de águas. Quando eu falei das desigualdades sociais,
Aí na educação, nesse exemplo, né, nessa política pública, é que nós evidenciamos essa distinção entre a escola para os filhos e filhas da classe trabalhadora e a escola para a filha e para o filho dos ricos. Então, aí também se manifesta a diferença que se aplica nesse abismo entre pobres e ricos. E é nesse sentido, nós precisamos recuperar a educação pública e, como especialista na área, eu tenho a dizer que vou priorizar. Agora, é preciso, evidentemente, que discutir aqui também a questão do financiamento da educação pública. Candidato, como o senhor avalia a municipalização do ensino público? A municipalização, na verdade, o que vem acontecendo? Lá na Constituição de 88, se tentou estabelecer um federalismo no Brasil. O que aconteceu foi que os municípios, desde então, eles vêm assumindo responsabilidades que são da União e que são do Estado, sem o devido repasse de recursos. Então, na área da educação, os municípios aqui no estado de São Paulo assumiram a merenda e o repasse desse tamaninho para que o município dê conta da merenda da escola do estado e da escola municipal. Agora, há propostas de municipalização, inclusive da segurança pública, transferir para o município a contratação de profissionais da segurança em tempos em que eles estão de folga e outras políticas. Então, a municipalização para nós não foi válida e nós não adotaríamos esse critério, porque o município, pela LDB, ele tem que suprir as suas necessidades com a educação infantil, então 0 a 3, 4 a 5 agora, e compartilhar com o Estado o ensino fundamental. O que vem sendo feito é que o município tem assumido totalmente a rede de ensino fundamental e isso desonera o Estado. O Estado meio que se coloca de lado na sua obrigação de oferecer essa educação pública de qualidade. Candidato, o senhor é contra ou a favor da política de bônus financeiros oferecidos pelo governo do Estado aos professores como medida de incentivo? O equívoco é a gente achar que é medida de incentivo, porque o bônus é punição. Lamentavelmente. O que nós precisamos? Valores do bônus. Trabalhador motivado, é preciso que ele tenha salário, é preciso que ele tenha carreira, é preciso que ele tenha a formação continuada, e eu quero lembrar que nós tínhamos uma escola de excelência no estado de São Paulo, de formação do magistério, que era o Cefans. Em 2001, o candidato que hoje concorre comigo, então governador, Geraldo Alckmin, eu estou fazendo aqui uma constatação, e o seu secretário de Educação, o Chalita, anunciaram o fechamento do Cefans. E aí fecharam e deixaram o Estado de São Paulo sem essa estrutura de formação para o magistério. Ou seja, o que eu estou dizendo? A bonificação não motiva, a bonificação para uma pequena parcela dos professores pune. Então o que está acontecendo com a bonificação? Como o bônus é dado para a escola que tem melhor desempenho, agora já tem escolas de formação de educadores que vão formar os seus alunos para participar das provas. Porque se a escola tiver melhor desempenho, o valor do bônus cresce. Então isso é um crime com a educação. Mas como é que se distingue, sem o bônus, um professor mais dedicado de um que é menos dedicado? Os professores, eles são dedicados. Qualquer trabalhador aqui do grupo de comunicação, se ele for bem remunerado, se ele tiver uma carreira, se ele conseguir enxergar que ele vai progredir dentro do grupo e vai ter uma aposentadoria digna, esse trabalhador vai estar dedicado e vai fazer aqui a nossa sabatina da melhor maneira possível, assim como vai acolher esses e outros eventos. Servidor público também é assim. Servidor público precisa de formação continuada, precisa de carreira, precisa de salário digno, precisa de um vale alimentação, que nós chamamos ironicamente de vale coxinha, que são R$4. Aliás, uma coxinha de R$4 num aeroporto ou numa rodoviária, nós não comemos por esse valor. Então é essa situação. A motivação do servidor público vem por outros meios, E a formação continuada é importante para isso. Candidato, ao longo de sua campanha, o senhor tem falado muito sobre educação e saúde, mas muito pouco sobre segurança pública, reconhecidamente um dos problemas mais graves do estado de São Paulo. Segurança pública não é uma prioridade para o senhor? Não, de maneira nenhuma, Fernanda. Porque é o seguinte, nós olhamos para a segurança pública
e vemos, sem sombra de dúvidas, a necessidade da valorização do trabalhador em segurança pública, né? Então, melhores salários, carreira, para que ele não tenha que fazer bico, para que ele não seja, inclusive, não fique vulnerável a ser abordado por outros meios, pelo crime organizado, inclusive. É preciso pagar melhor os trabalhadores do sistema prisional, para que eles sejam mais humanos, inclusive, no tratamento nos presídios, mas nós não olhamos para a segurança pública com a ideia de aumentar a violência e a repressão. Nós olhamos para a segurança pública pensando o seguinte: é preciso ampliar direitos e ampliar a cidadania. Então, quando eu falo de educação de qualidade, eu estou falando em combater a violência. Quando eu digo que nós precisamos ampliar os recursos para a educação, eu estou falando em combater a violência, porque o cenário, nos últimos 10 anos, aqui no estado de São Paulo, foi de redução de 16% nas matrículas de ensino médio. Para onde vai esse jovem? Para onde vai esse adolescente? Sem essa oportunidade de emancipação, para que ele não seja, ali disputado pelo tráfico, né? Então, nós precisamos de fornecer essa política e garantir que... Mas, candidato, essa medida do senhor é uma medida de efeito para médio ou longo prazo, né? Não gera resultados instantâneos. Imediatamente, o que o senhor faria em relação à segurança do Estado e ao sucateamento e superlotação das cadeias paulistas? O senhor prevê a construção de mais presídios, a transferência, a progressão de penas? O que o senhor faria? Possivelmente a gente transfira também para o outro bloco, mas é preciso, como já falei, pagar melhor os trabalhadores da segurança e do sistema prisional, e quero discutir a questão das defensorias logo mais no nosso próximo bloco aqui. Muito bem, chegamos ao fim deste segundo bloco. Na sequência, o terceiro bloco da Sabatina com Paulo Búfalo, e a gente continua a conversar sobre temas comuns a todos os candidatos aqui presentes. É já já.